pessoal, boa tarde a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos ao segundo workshop do PACTAS, Parque Científico e Tecnológico do Alto Solimões. Sem mais delongas, vamos chamar, o professor Espartaco, pesquisador, na área de biotecnologia, professor emérito da Universidade Federal do Amazonas e um dos 100 cientistas mais conhecidos no mundo. É um prazer receber o senhor, professor, um orgulho tê-lo aqui na nossa casa e passo a palavra para o senhor. Muito obrigado. Boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui, nesse evento, que começou muito bem, uma excelente abertura, uma excelente palestra da doutora Luciana. Então, a gente vamos continuando. Bom, eu vou pedir desculpa para vocês, porque de vez em quando eu vou ficar sentado aqui, tá? Porque às vezes meu joelho começa a doer. Bom, o tema que a gente, para poder ficar de acordo, com esse workshop, a proposta do workshop, também do outro workshop que é de inovação, que está acontecendo simultaneamente, lá no IFAM, com o SEBRAE, aliás, com todas as universidades juntas lá também. Então, a gente propôs essa palestra, a importância do conhecimento tradicional para a inovação tecnológica. Mas depois que eu propus, que eu fui ver o programa, eu fiquei pensando, olha, eu não posso, eu sou um biólogo molecular, especializado em engenharia genética, clonagem, sequenciamento, expressão de genes, principalmente bactérias e leveduras. Eu não me sinto à altura de ter conhecimento para aprofundar qualquer coisa de conhecimento adicional, como, por exemplo, a Luciana e outros que estão aqui, que eu vi na programação. Então, eu não vou querer ensinar Padre Nosso para vigário, certo? E muito menos, às vezes, para os alunos aí da pedagogia e da biologia, que muitos são indígenas e eles mesmos produziram e trazem esse conhecimento tradicional. Então, o que eu vou colocar, vocês vão ver que depois da metade da palestra, eu vou puxar mais para o lado molecular e vou talvez terminar com uma pergunta. Tá certo? É o que eu acho que eu podia fazer de melhor. Próximo, por favor. Bom, dizer que é uma satisfação, viu? Muito grande estar aqui. Ok? O próximo. Bom, conhecimento não é só o científico. O conhecimento popular, conhecimento tradicional, que vem através da cultura, às vezes da fala, mesmo ainda não tendo escrita, é extremamente importante. Ele começou a acumular com a racionalidade humana. Ele veio se acumulando. Então ela passa de pessoas para pessoas, da família, das tribos. Então, por exemplo, em termos de conhecimento, inclusive tecnologia. Então, de 12 mil anos a 4 mil anos, foi onde que começaram a domesticação e ocorreram a domesticação das plantas, principais plantas comestíveis. E dos animais também, que hoje são domésticos. Próximo. Isso já foi citado hoje também, mas a produção de pão, vinho, cerveja, fermentação com levedura, nem sabia que era levedura naquela época, e ocorreu, já datado de 2000 antes de Cristo. Próximo.
a Santa Ceia, por exemplo, mostra aqui biotecnologias no seu amplo sentido, né? Se a gente considerar a biotecnologia bem no amplo sentido, né? E aqui no nosso Brasil está bem relatado que os nativos, né, eles faziam o cauim, que é um fermentado de mandioca, né, fervido, inclusive usando, né, a alfa-amilase da saliva, né, para clivar o amido. Eles não sabiam o que era amilase, mas sabiam fazer fermentado de amido. Mesma coisa, tarubá, por exemplo, que já é da Amazônia, por exemplo, né? Isso foi desenvolvido através dos tempos, né? Um exemplo aqui do Brasil e da Amazônia. Próximo. E 500 anos antes de Cristo tem um relato do primeiro antibiótico assim, utilizado, é da China. Hoje a gente vai falar muito da China aqui, né? O coalho de soja morfado, né, o tofu. Então, esse mofo é feito por fungo, leveduras, né? Era usado para tratar furúnculo, uma bacteriose, tá certo? Na China, 500 anos antes de Cristo. Não tinha o método científico, mas tinha a racionalidade, certo? Outro da China, 100 depois de Cristo, tá certo? O primeiro bioinseticida que se tem uma descrição, né, é o pó de crisântemos. Okay. Próximo. Bom, os nossos povos aqui nativos, né, inclusive domesticaram certas plantas que eles usam e a gente usa hoje também, certo? Um exemplo é a pupunha, né? O pessoal do INPA, lá do Charles Clement, a Doriane, que é da UFAM, estudaram muito a genética, a origem da pupunha, usando métodos genéticos, né? Mas é uma planta também fantástica. Mas olha só, a pupunha que não passou pelo melhoramento dos indígenas, né? E a pupunha que sofreu vários ciclos de melhoramento, obviamente para a parte alimentar, tem até umas que são mais ricas em amido, outras são mais ricas em óleo, tem toda uma diversidade, né? Então, observe bem, isso é uma ação de melhoramento genético pré-método científico, né? Então não podemos desprezar o conhecimento popular e a capacidade dos humanos, mesmo sem o método científico, que sem dúvida é o melhor método para se adquirir conhecimento, né? Mas não é o único, tá certo? E é muito importante. Próximo. E aí, nesse contexto, o uso de uma série de ervas medicinais, tudo que vieram do conhecimento tradicional, extremamente importante, não é? Muitos medicamentos hoje que são usados no mundo são derivados do conhecimento tradicional. Eu vou dar um exemplo que eu vou me fixar mais na segunda parte da palestra, tá? Próximo. Então aqui alguns exemplos, né? Nós temos os indígenas, mas agora também temos os ribeirinhos que detêm conhecimento tradicional, que pegaram dos índios, trouxeram, misturaram, criaram também, né? E já uma foto daqui, das meninas que estão vendendo joias. Amanhã eu vou comprar, né? Aqui do lado, o artesanato. E um grande exemplo, sem dúvida nenhuma, de utilização organizada, racional, com respeito, né, aos direitos de propriedade do conhecimento tradicional, é o que a Natura tem feito, né? Isso é um bom exemplo, porque, como vocês ouviram a doutora Luciana falar, isso foi feito com muito planejamento, né, com muito cuidado para não ferir aquela
medida provisória do início que atrapalhou muito, nós da universidade fomos muito atrapalhados, e até se habituar com ela, e agora melhorou um pouco, né? Então, esse é um exemplo muito importante, né, de utilizar ativos da Amazônia para essa linha de ecos, né, essa linha de produtos naturais da Natura, que é uma potência mesmo, né, é a maior empresa, acho que, de cosméticos da América Latina, né? Bom, e então se usa a parte do coco do Tucumã, andiroba, castanha e outros ativos muito bons, são produtos de primeiríssima qualidade, mas trouxeram, digamos, conhecimento, organização para as comunidades. Em algum momento, acho que vocês tiveram que induzir o cooperativismo, certo? Então, esse é um caminho que já tem experiência, que pode ser seguido, né? Bom. Próximo, por favor. Vou me ater um pouquinho no Guaraná agora. Guaraná é uma das plantas que foi domesticada pelos indígenas, né? Tem até lendas, né? As propriedades dela até são tão importantes que parece que são mágicas até. Por exemplo, do conhecimento popular, próximo, por favor. Bom, e o Guaraná é usado também em uma série de produtos por várias empresas, permitiu várias atividades de inovação. Tá? Próximo. Mas que propriedades são essas? Do conhecimento tradicional, olha só, se vocês forem atrás, tem até mais algumas indicações, mas olha, é anticoagulante, antisséptico, afrodisíaco, corta o apetite, adstringente, clareia o sangue, é cardiotônico, estimula o sistema nervoso central, é estimulante digestivo, diurético, hipotensivo, tem muito a ver com o anticoagulante, né? Também. Laxativo, estimulante menstrual e termogênico. Puxa, tem mais ainda. E os indígenas usavam isso na caça e em várias situações, né? E com o passar do tempo, a Luciana falou bem esse aspecto de juntar o conhecimento tradicional e dar o suporte para o conhecimento científico. Com o passar do tempo, muitas pesquisas foram realizadas. Vocês podem pegar dezenas de artigos, de papers, que confirmaram cientificamente esse conjunto assim. Então, olha só, o que está demonstrado em pesquisa, com publicação em revista, em artigos de qualidade, tem atividade analgésica, antibacteriana, antioxidante. Tá certo? Antioxidante pode explicar várias coisas aqui. Ela aumenta a memória, mas não é só isso. O Guaraná, ele aumenta o poder cognitivo como o ginseng. Olha que coisa fantástica, né? E neurastêmico. Previne o câncer de estômago. Provavelmente está relacionado com essas substâncias que são antioxidantes também, né? Não estou dizendo que cura câncer, ele previne de acontecer. Então, inibe a agregação plaquetária, ou seja, está de acordo com ser anticoagulante, né? E estimulante, vasodilatador. Esse negócio de vasodilatador pode estar um pouco de acordo com o produto lá do Márcio, porque ele tem uma linha que ele põe em Guaraná, que é uma linha de estimulante sexual, né? Bom, por essa razão, foi que nós, uma vez, em algum momento lá no início da década de 2000, né, 2003, ó, o Ministério de Ciência e Tecnologia procurou a gente, porque queria fazer o projeto Genoma regional. Tinha feito o nacional para difundir,
né, bastante em várias partes do país, as técnicas genômicas, e queria fazer o regional para fortalecer a Amazônia. Então nos procurou e nós organizamos o projeto Genoma do Amazonas. Mas era uma época, no comecinho do ano 2000, que a gente não tinha esse sequenciador de nova geração. Foi bem ali no comecinho, né? Então, a primeira pergunta aqui, aí nós montamos uma rede em toda a Amazônia Legal. Né? Próximo. Então, a gente chamou Rede Realgene, que é a Rede da Amazônia Legal de Pesquisas Genômicas. E na hora de escolher, o grupo todo, já reunido, resolveu escolher o Guaraná, por causa daquelas características e também de ter um potencial econômico, tá certo? E, muito bom. A gente tocou para frente, só que, olha, a primeira pergunta era a seguinte, qual o tamanho desse genoma? Porque nós, aqui no Brasil, a gente tinha sequenciado genoma de bactéria. Lá em São Paulo, da Xylella fastidiosa. É um genoma pequenininho, de 4 milhões de pares de base. Depois do Chromobacterium violacea, que é uma bactéria muito comum na Amazônia. 4.600 pares de base. Milhões, tá? Agora, o genoma humano, diploide, ele é 6 bilhões de pares de base, né? Aí a gente foi... E o Guaraná, né? Tem muitos vegetais com o genoma muito grande, né? Próximo. Então, o Danival, um dos alunos do nosso doutorado, que participou também do sequenciamento, ele foi estudar, teve até apoio de um grupo de Viçosa, para definir... todo mundo falava que tem um monte de cromosoma pequenininho, mas ninguém nunca conseguiu contar. Então, ele cultivou para ter raízes direitinho, e conseguiu, com apoio lá de Viçosa, fazer, então, o cariobano da Paulínia cubana, um dos clones da Embrapa, melhorado pela Embrapa. E, curiosamente, gente, olha que coisa, tem 210 cromossomas. O monte realmente era pequenininho, olha o tamanho desses. E esses dois são condensados. E tem esses par aqui que são diferentão grande, tem dupla, tá vendo? Então é uma haploidia bem misturada. Isso é muito comum nas plantas melhoradas. Né? Provavelmente os indígenas foram pegando as plantas que tinham maior grau de haploidia, que eram mais vigorosas, e foram selecionando, mesmo sem conhecer a genética. Né? E, bom, próximo, por favor. Então, não dava... o genoma humano levou 10 anos com os sequenciadores que a gente tinha na época. Falou, nós não vamos nos meter, né, em fazer sequenciar o genoma do Guaraná. Então a gente pensou, o que a gente pode fazer? Vamos sequenciar os genes que se expressam no fruto. Então nós pegamos fruto em várias etapas e pegamos o produto de expressão do gene, que é o RNA mensageiro, transformando em cDNA e sequenciamos. Isso chama transcriptoma, né? Parte dos genes que se expressam. E aí nós sequenciamos em torno de umas 20 mil sequências e fizemos as análises. Mas é curioso, viu? Apareceram, obviamente que tinha aparecer sintases de cafeína, né? O Guaraná tem uma planta que tem muita cafeína, né? Uma série mas olha só, isso aqui é da primeira placa. A gente selecionou uns clones da primeira placa de sequenciamento. A gente fez pelo método de Sanger, né? Olha só. A glicogênio sintase, a alanina sintase, transportador de amônio. Mas olha aqui, já caiu na rede a cafeína sintase, né? Olha só, ascorbato de peroxidase de vitamina C, né? Inclusive, essa enzima pode servir para fazer kit, para dosar vitamina C, né? E olha só, uma coisa que nos chamou muita atenção é muitas enzimas de via de flavonoides. Isso na época não estava descrito na semente, né?
E flavonoides são substâncias antioxidantes, muitas delas previnem contra o câncer, uma série de outras propriedades interessantes. Pode até prevenir, tem certos flavonoides que ajudam, digamos, a... Como é que se diz? São neuroprotetivos. Né? Então, olha, os nossos dados transcriptômicos, eles também mostram que tem enzimas da síntese de substâncias que poderiam explicar também aquelas propriedades que eu falei. Esse transcriptoma foi usado por outros grupos, tal. Não vou me ater agora. Mas fiquei animado, perto do Márcio, de sequenciar o genoma todo, porque agora a gente tem instrumentos para sequenciar tudo, porque tem coisas interessantíssimas desse genoma. Muito interessante. Muito bom. Próximo. Uma foto de uma parte dos grupos. O nosso sequenciador na época era o Megabase, né? E a gente ainda tinha cabelo preto, ó. Um pouquinho era de cabelo preto. Próximo. Bom. Então, essa parte de... Vocês viram lá que eu mostrei uma coisa com vários produtos Guaraná, né? Mas eu fiquei muito entusiasmado no evento que o Sebrae estava organizando no FAM, também com a ajuda das outras instituições universitárias, que é Márcio Reis, né? Márcio Reis, esse nome é forte, Rei, né? Márcio Reis. Então, ele é empresário de umas outras áreas, mas ele resolveu fundar uma empresa chamada Doutor Guaraná. E está criando uma rede, né, nos shoppings de pequenas lojas. Né? Começou em Manaus, obviamente, com sucesso, com bastante apoio do Sebrae, orientação da Rami, né? Então, vocês podem ver já que os produtos dele já têm um visual bastante interessante, e são de alta qualidade. E eu estou começando a acreditar que nós vamos ter uma startup unicórnio lá e rapidamente, viu? Estamos torcendo, Márcio, viu? Quem sabe aí você ajuda a gente a sequenciar, economicamente, sequenciar o genoma do Guaraná. Bom, então, foi uma satisfação muito grande ver a coisa se expandindo, né? Expandindo e criando oportunidades, né? Próximo, por favor. Bom, então, foi bastante interessante que a Luciana também colocou bem essa importância eu achei muito interessante, a visão dela, talvez uma das mais claras que eu já vi, sobre o que tem que fazer. Está lá a comunidade, ela tem o seu conhecimento, ela tem o seu potencial de trabalho, ela não pode simplesmente ser explorada e devolver lá 1%, como já se fez muito com a castanha. Então tem que pegar aquele conhecimento tradicional, associar o conhecimento científico, né, e agregar valor àquilo, ver o que se pode fazer lá para agregar valor, para seguir a cadeia para o outro lado. E aquilo também vai despertar para outras tecnologias, para outros produtos. Então não fica isolada, ela participa ativamente do processo. Né? Então isso é uma coisa muito importante. Ficou claro na minha cabeça isso. Bom, próximo, por favor. Bom, eu vou colocar aqui, mas eu não vou perder tempo com isso, mas a etapa de desenvolvimento de um fitofármaco, por exemplo. Tem espécie, isso é a parte mais fitoquímica primeira, né? Espécie vegetal, se produz o extrato. Vamos supor que seja o conhecimento tradicional. A gente queira saber o que é que produz aquele... Aumenta o poder cognitivo do... Pegamos lá a semente, fazemos extrato e vamos purificando, vendo o que é que mantém, né, isolando que fração que mantém
aquela propriedade, se é que é possível isolar. Porque, às vezes, a unha de gato, por exemplo, tem 5 compostos que dá aquela propriedade imunomoduladora fantástica que a unha de gato tem. Aí você vai isolando, chega uma hora que a propriedade some. Mas pode, né, quando é o caso, quando tem uma certa sinergia, mas aí você vai saber, né, durante a purificação. Aí depois você estrutura usando as técnicas químicas, ressonância, espectrometria. E será que eles estão ouvindo lá? É que eu falo alto bem, né? Muito bem. E essa etapa, né, essa flecha aqui de desenvolvimento, é essa parte de descoberta do composto. Depois que você descobre um composto, pode ser que ele não seja o melhor de todos. Então você faz modificações químicas, né, usando química orgânica, para ver se tem um que é mais solúvel, menos tóxico e tal. Isso faz parte da rotina do processo de desenvolvimento, que é a otimização do composto, que vai ser. Depois dessa etapa, então vem para os testes, né, pré-clínicos em animais, normalmente em 2 animais. Teste clínico, fase 1, 2 e 3. Aí vai fazer o registro, o lançamento do produto, se a agência sanitária do país, né, no caso do nosso Anvisa, aprovar. Tendo o registro, pode comercializar. Muitas vezes, gente, isso aqui demora 10 anos, 12 anos. Os processos são mais baratos, são mais caros, dependendo do alvo. Né? Produtos veterinários, normalmente, são um pouco mais baratos que os humanos. Né? Medicamentos. Mas tem um monte de outros produtos que não são medicamentos que se pode produzir muito mais rapidamente. Uma enzima industrial, por exemplo, não tem que passar por essa parte aqui, né? Passa por aqui. Mas essa parte de isolamento, tal, mas não tem toda essa outra parte mais complexa. Né? Próximo. Então, voltamos para a China, Luciano. E é um exemplo que eu escolhi, que vocês vão ver que eu vou continuar um pouquinho depois. Nesse exemplo, é o típico do exemplo de um desenvolvimento completo. Né? Ela queria descobrir drogas contra a malária, ela foi fazer uma revisão das plantas chinesas todas, e aí apostou na artemisa nua, né, e isolou o composto chamado artemisina, tá certo? Que tem essa. Será que há um contato aqui ou é a minha posição? Ah, tá. Bom, eu vou fazer assim. Tudo bem. Bom, agora não perdeu ainda, tá? Então, essa é a artemisina. Se um químico orgânico olhar aqui, ou uma farmacêutica, vai ficar aterrorizada. Né? Porque quanto mais carbonos assimétricos tiverem, tá certo? Mais carbono tiver, mais difícil é fazer. Né? Porque na hora que você vai juntando os blocos, vai formando um emaranhado e vai perdendo eficiência do processo. Então, isso não dá para fazer por síntese química. Não dá para fazer por síntese química. E, muito bem. Vou levantar um pouquinho agora. Agora posso. Vamos... volta um pouquinho. Então, olha, com esse trabalho completo, ela ganha, em 2015, um prêmio Nobel. E o nome da pesquisadora é muito interessante, ó. Yu Tu. Parece um pouquinho aquele carrinho que tem lá. Como é que é o nome daquele? É Tuk Tuk Yui. Né? Aqui é Tu Yu. Tá? Tu Yu parece aquele pássaro do Pantanal, né? Mas seja lá o que for, a grande pesquisadora, merecedora do prêmio Nobel. Agora, a artemisina era feita só por extração e purificação, tá certo? E ainda é usada por essa via também. Muito bem. Próximo.
Eu vou dar uma passada rápida para mostrar que a artemisina também pode ser feita por biologia sintética, engenharia genética, tá? Mas, obviamente, eu não tenho tempo de detalhar muito os passos. Mas eu vou dar uma passadinha geral, rápida. Quanto tempo já gastei? Então tenho meia hora ainda, ou 20 minutos. Bom, essa molécula linda é o DNA, né? Que você já conhece. Tá, um pouquinho mais vou precisar, mas vamos lá. Próximo. Então, em 73 se aprendeu, o Stanley o Boy e o Cohen criaram então a engenharia genética, a tecnologia do DNA recombinante. Próximo. Se descobriu umas enzimas que eram capazes de cortar sequências assim desse tipo palindrômica, tá vendo? Igual daqui para cá, e deixar extremidades colantes. Quando se descobriu essa propriedade da enzima, já se pensou que podia recombinar DNA in vitro. Próximo. Então, olha, você podia pegar o DNA da borboleta azul e da pupunha, cortar com essa enzima só corta onde tem aquela sequência. Então, as extremidades da pupunha e da borboleta azul são complementares. Você mistura, trata com DNA ligase e forma o DNA recombinante in vitro. É claro que ninguém fez, e acho que nem vai fazer, misturar pupunha com borboleta, tá certo? Né? Mas é assim que se faz as bibliotecas genômicas, que se isolou os genes, que descobriu todos os genes humanos, ou quase todos, né? Um bocado de genes humanos, e se permitiu mergulhar dentro de um genoma gigante de 6 bilhões de pares de base, que é o humano, né? Quebrar e analisar parte por parte. Né? E isso também, essa tecnologia, próximo, foi muito auxiliada pelo trabalho do Corana e o grupo em fazer síntese química de DNA. Se fazer a síntese química, você pode construir uma sequência nunca existente, independente de se fazer cópia. Próximo. O Sanger, Frederick Sanger. O Corana ganhou o prêmio Nobel. Sanger também, que fez uma técnica muito simples, muito legal, de sequenciar DNA, que se faz leitura direta. Próximo. O Kerry Mullis, ele desenvolveu uma técnica muito simples de amplificar genes. Né? Então, você poderia, tendo a sequência, você poderia amplificar aquele gene, inclusive criar sítios do lado e ligar onde você quisesse. Facilitou muito a manipulação gênica. Próximo. E foi baseado no sequenciamento do Sanger, que sequenciou-se o genoma humano. Mas mesmo automatizado, né, uma máquina dessa faz 500 mil nucleotídeos por dia, se ela trabalhar sem parar. Então, o mundo todo teve que usar máquinas desse tipo para fazer o sequenciamento dos 6 bilhões de pares de base. Tá certo? 10 anos. Próximo. Bom, com essas tecnologias até aí, foi que se produziu os transgênicos, né? Substâncias que vocês conhecem, soja maradrona, o milho resistente ao BT, milho BT, né, que é resistente à lagarta, camundongo gigante, camundongo que expressa proteína fluorescente é uma alga, né? Um mixomiceto, negócio assim, esqueci agora. É a GFP. Aqui, a primeira vacina, na realidade, é contra HPV, que é também uma vacina anticâncer, extremamente importante. Essa desenvolvida por brasileira, a Luísa Villa, depois transferido para a Merck. Vírus da hepatite B, extremamente importante na Amazônia. Isso aqui é uma levedura que fazia a amilase de camundongo. Foi a primeira vez que a gente expressou um gene eucariótico num ser eucariótico no Brasil.
de doutorado, dando um exemplo. A insulina, em 82, feita para Eli Lilly. O hormônio de crescimento também foi feito nos Estados Unidos em 82. Mais recentemente, a UFAM colaborando com a Cristália. A Cristália é uma empresa que produz os nossos anestésicos, era famosa por isso, né? E desenvolvemos por essa tecnologia, né, clonagem do gene do hormônio de crescimento na coli, expressão, e foi lançado o produto que, inclusive, junto com a Fiocruz, está sendo distribuído para todo o SUS, de altíssima qualidade, mesmo porque foi feito recentemente com as melhores técnicas possíveis, né? Primeiro caso aqui, gente, olha, de uma terapia genética. Essa menina tinha uma deficiência numa enzima ADA, aquelas crianças que ficam dentro da bolha, né? Certo? E por causa da imunodeficiência. Então, ela recebeu um retrovírus com o gene correto e sarou. Virou uma moça linda, hoje é uma senhora muito simpática. A Chante Silva, que chama. Primeira terapia genética contra câncer. É um vírus de resfriado com uma substância anticâncer para tumores sólidos. Desenvolvido na China, Luciano. E a nossa presidente, quando teve uma leucemia, tratou com um anticorpo monoclonal específico para matar o câncer, chamado Mabitera, né, feito por engenharia genética. Então, nessa fase, digamos, inicial da engenharia genética, foi possível fazer coisas desse tipo, centenas, né? E tornou muito importante, são transgênicos, né? Mas não, a gente vê muita crítica, às vezes, em vegetal transgênico, mas eu nunca vi ninguém criticar uma insulina transgênica, que é a única maneira de fazer uma insulina humana, né? Então é preciso ter uma certa parcimônia no uso e na crítica dessa palavra, ok? Próximo. Bom, aí vem uma nova fase, que é uma fase onde todas essas tecnologias, como eu disse, se aprimoraram mais. Apareceram, a ciência química ficou mais eficiente. O sequenciamento é o de nova geração. Enquanto uma máquina, aquele Megabase, sequenciava, digamos, da ordem de 1 milhão de par de base por dia, um desses equipamentos de nova geração sequencia 1 bilhão. Então é possível que... Por isso que às vezes você pode sequenciar o genoma humano num dia. Depois demora um pouco mais de tempo para análise de bioinformática. Então, olha a mudança. Uma pessoa, em um dia, sequencia o genoma humano. Lá na década de 90, precisou o mundo todo, né, para sequenciar o genoma humano, com aquela outra tecnologia. É que essa tecnologia envolve nanotecnologia, muito do PCR, amplificação gênica. Então as coisas têm que evoluir para dar saltos, né? Então, próximo. Olha só, com esses avanços, em 2010, olha, o grupo do Venter, o Gibbs era um doutorando lá. Eles publicam a criação, eles sintetizam o genoma total de uma bactéria, o Mycoplasma bicoides, e escolheram porque era um genoma pequeno, de cerca de 1 milhão de par de base. Então, o que o grupo fez? Já tinha a sequência, então eles sintetizaram pedacinhos, tipo 60 par de base, que é possível hoje. Antes a gente fazia menos, 60, 70 par de base. E ele foi ligando um com o outro, ligava para formar blocos de 1000, depois ligava os blocos de 1000 para formar 10.000, e foi até montar o genoma todo. Agora, dá para dizer, turma, que a gente que criou a vida, fazendo a síntese química desse genoma? Não dá. Mas como é que esse genoma se expressa? Você pega o Mycoplasma bicoides, irradia ele, destrói o genoma dele.
Aí você dá um choque elétrico, coloca por eletroporação um novo genoma lá dentro. E aí, com aquele caldo vivo e o genoma novo, ele se expressa. Aí, e daí criar a vida, tem um espaço. Talvez tenha ali naquele caldo que já está a força vital, né? Mas é muito interessante, né? De qualquer forma. Muito bem. Chegaram ao ponto, grupo próximo, de ousar fazer um genoma mínimo. Ou seja, o que dá para jogar fora aí que ainda teria um micro-organismo que se replicasse, tivesse a cara do micóide? Metade do genoma eles conseguiram reduzir, por 500 mil pares de base. Ó. O que significa isso? Que isso pode ser um chassi, uma base de você criar um outro ser, colocando outras vias metabólicas, outros genes, para várias outras características. Né? Então, o potencial disso, por isso que esse conjunto de coisas começou a se chamar biologia sintética. A gente não mexe mais com gene, como do hormônio de crescimento. Você mexe com um ser inteiro. Você pode transferir uma via metabólica inteira. Então, o termo foi mudando um pouquinho para biologia sintética, que, na realidade, é uma junção das várias lados da ciência. E ainda, naquela menina que se fez a terapia genética, a Chante Silva, pegou um retrovírus, colocou o gene correto, infectou ela pelo sangue. Mas aí não soube que célula entrou, em que lugar do genoma entrou. Agora, então, e até uns anos atrás, até 2015, mais ou menos, era assim. Só que se descobriu um sistema em bactéria também, né, que se chama CRISPR, né? E que, na realidade, o CRISPR tem uma enzima desse sistema, que está simbolizado em rosa, que ela monitora o DNA para ver se não tem sequências erradas. Tipo assim, um DNA de um vírus entrou na bactéria, essa enzima vai e reconhece que é um DNA estranho, e para reconhecer ela usa um RNA guia, porque ela já colocou isso na memória, que é uma sequência viral. Então, quando o RNA hibridiza com o DNA, está dizendo que esse DNA não é bem-vindo. Então, a enzima, ela corta o DNA em 2 pontos e destrói, por exemplo, o seu DNA, um DNA invasor. Aí o pessoal descobrindo isso, pode fazer isso com qualquer célula. Você faz a síntese do RNA guia, né? Ou você faz um plasmídio, por exemplo, que produz RNA guia e produz a enzima, tá certo? E na célula onde você quer. Então aí você pode cortar em qualquer lugar do genoma de qualquer ser vivo. Então, e cortar com precisão cirúrgica, que vai cortar no lugar onde que esse RNA, que você pode sintetizar do jeito que você quiser, hibridiza. Então você corta dentro de um gene no ponto que você quiser. E aí, se você põe um gene correto, junto, recombina e conserta. E isso é uma coisa assim para nós, biólogo molecular, quase do outro mundo. É o suprassumo. Né? Próximo. Então, juntando isso tudo, é que deu essa tal de biologia sintética. Sequenciamento de nova geração, síntese química mais eficiente, a edição gênica, é isso que eu falei. Engenharia de proteínas, bioinformática, a gente já usa muito inteligência artificial, robótica, engenharia metabólica, esse conjunto todo é que permite fazer essas modificações que eu vou mostrar agora. Próximo. Vamos voltar nesse assunto? Próximo. Então, a Universidade de Califórnia, em Berkeley, do grupo do Jay Kesley,
junto com uma empresa Amyris, dos Estados Unidos, com o recurso da Fundação Bill Gates, resolveram fazer artemisinina usando biologia. Esse é o primeiro exemplo de uma biologia sintética para fins industriais, né? E a ideia, por que foram fazer isso? Porque a produção por extração, plantio, extração, tinha problemas sazonais e estava muito caro e precisava tratar muita gente na África. Tinha que abaixar um pouco o preço e ter uma produção constante. Então, a ideia por trás disso era essa. Então, o que eles fizeram? Pegaram a levedura e aí desenharam. Isso aqui é a via do mavelato, né? Que dá uma série de compostos, certo? Isoprenóides, né? Eles engenheiraram essa via. Bom, primeiro sequenciaram todo o genoma, rapidinho, descobriram como é que as enzimas que produziam a artemisinina, né? E aí viram que a via era parecida até aqui, ó. Essa é da levedura de cerveja. Aqui é o fernazil pirofosfato. Aí eles colocaram a morfodiena sintase, que é uma enzima da planta lá, Artemisia, né? E uma outra enzima que oxida até chegar no ácido artemisínico. Então, isso foi trazido da planta. E aí, 3 etapas orgânicas chegam na artemisinina. Então, isso, depois que eles fizeram a Universidade de Becker com a Amyris, passaram para a Sanofi, que produz. Mas aí tem um acordo com a Fundação Bill Gates para que não abaixe muito o preço, porque a produtividade é mais alta, não abaixe muito o preço para não quebrar os produtores que fazem por extração. E, por outro lado, tem um fornecimento constante. Tá? Muito bem. Então, isso, para mim, é um exemplo que eu sempre dei nas minhas disciplinas, e eu acho que é muito interessante, porque, além de colocar isso, você engenheira a via, as enzimas da via. Então, essa aqui precisou ser mais forte do que a natural. Para não... Você tem que bloquear aqui para estancar, para isso fluir para cá. Então, você diminui a atividade dessa enzima e tal. É uma engenharia metabólica. Tá? Próximo. Bom, nessa área de biologia sintética, nós temos uma turminha da UFAM que a gente forma nessa área de biologia molecular, biologia sintética, e eles vão... de 2 em 2 anos, numa competição no MIT, nos Estados Unidos. Né? E, inclusive, eles ganharam umas medalhas, uma vez ganharam uma medalha de ouro, outra de prata. Tal. Então, nós estamos formando o nosso pessoal nessa área também. E uma vez, eu fui junto com eles, e uma das alunas pegou uma camiseta da IDT, que é a empresa que faz síntese química, acho que é a melhor do mundo, de DNA. E na camiseta estava escrito isso aqui, ó. Everything you can imagine is real. Só que isso aqui era uma fase de Pablo Picasso, para as artes. Mas eu diria agora o seguinte, que serve também para a engenharia genética, para a biologia sintética. Hoje, o limite está na imaginação. E olha, na quantidade de trabalho, tecnologia, tudo mais. Então, próximo. Ainda não terminei, estou terminando. Eu vou terminar com essa pergunta. E depois a gente pode discutir. O que fazer frente à imensa biodiversidade amazônica, esse grande conhecimento tradicional associado, e o estágio atual da biologia sintética? Deixa eu colocar a pergunta do outro jeito. Digamos, Márcio, que a gente descubra que um determinado composto, lá que é o que dá o aumento do poder cognitivo, num projeto que eu faça junto com você.
De repente você começa a produzir isso, e o pessoal não quer saber mais de Guaraná, por exemplo. Não, eu estou falando, estou exagerando, fazendo uma caricatura. Mas digamos, por exemplo, que enquanto que tem uma comunidade que produz uma determinada coisa para um princípio... O que eu estou dizendo para vocês está acontecendo com uma grande empresa brasileira que está com essa preocupação, que produz um produto natural, né, da floresta, da biodiversidade brasileira, que produz e está com medo, tem um certo medo de alguém começar a produzir por biologia sintética, e aí ela que tem todo esse cuidado com a comunidade, etc., tal, parecido com o que a Luciana colocou, de repente a substância vai ser vendida por biologia sintética, do exterior para cá, e aí a comunidade vai, digamos, passar por dificuldades. Então, coloca essa pergunta. É claro, várias pessoas podem ter, mas pelo menos a gente precisa ter ciência que isso está acontecendo para ajeitar nossas estratégias. Será que nós vamos ter que ser forte em biologia sintética também? E uma parte disso tenha que reverter para a comunidade também do conhecimento? Então, tem uma série de coisas. Eu vou deixar isso como pergunta para vocês. Muito obrigado, professora Tassiana. Então, professor, muito obrigada. Vamos abrir para 3 perguntas e aí a gente faz uma troca, né, de atividade. Gente, quem é da área, né, da nossa área da genética, da biologia molecular, a gente está aqui todo empolgado. Quem é das humanas, está todo mundo assim meio tenso com tanto termo difícil, né? Mas é um grande prazer ter uma aula, né? Eu estou ministrando aula de genética esse período na Universidade, biologia molecular. Vou aproveitar a palestra do professor, né, e repassar aos meus alunos. E como que a tecnologia está em tudo, né? Então, a experiência do professor Espartaco nas suas atividades, e para a gente que é biólogo, que é geneticista, né, escutar o professor Espartaco é um orgulho. Tá? Então, a gente vai abrir para algumas perguntas. Quem tiver, eu gostaria que se manifestasse, e aí eu levo o microfone. Luciana. Obrigada, né, pela aula, foi incrível relembrar aqui todos os meus aprendizados aqui farmacêuticos. Acho que uma reflexão, né, partindo da sua pergunta mesmo, porque a gente veio de uma época em que a grande biodiversidade amazônica ela era usada para fazer as sínteses químicas, né? Então a gente tem hoje uma série de medicamentos no mundo, químicos, sintéticos, que foram inspirados nessa biodiversidade, né? Então a gente tem uma reprodução enorme hoje de produtos sintetizados. Hoje a gente tem a síntese biológica vem a engenharia genética, depois a síntese biológica, como você trouxe. E aí, acho que esse é o dilema, né, histórico que a gente vive. Como esse conhecimento tradicional ele vai participar desse processo por um acesso a esse conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético, e esse valor vai ser verdadeiramente dimensionado, porque a gente sabe que quando essa molécula chega ao final, ela tem um valor econômico gigantesco, né? Mas nunca retorna esse valor a quem está na floresta preservando e que permitiu que essas empresas chegassem a esse lugar, né? Os cientistas e as empresas chegassem nesse lugar. Então, acho que esse é o primeiro desafio, que isso é histórico, né? Não só no Brasil, mas na África, na Ásia. Então, onde há uma riqueza biológica, isso acontece. E o segundo ponto é se você disse que tem um laboratório, como que estão as patentes, né? Se vocês têm os estudos e vocês estão conseguindo chegar à proteção desse conhecimento, seja através de artigos, seja através de patentes, se tem uma aproximação e uma conexão com o setor privado de alguma forma no Brasil do exterior. Na realidade, nós já começamos, desenvolvemos até vetores para fazer Cas9 lá, os nossos alunos, para trabalhar com isso. Mas, na realidade, meu trabalho foi até agora mais da engenharia genética mais clássica, né? Embora
em 89, 88, 89, eu fiz o gene da insulina por síntese química. E a gente expressou na coli, a Biobras fez insulina. Mais recentemente, a gente repetiu uma colaboração, lá era o NB com a Biobras. Agora, da UFAM com a Biobras, a gente também fez a síntese química do gene do hormônio de crescimento. Mas não é nada assim que você transforma, joga uma via metabólica. Outra coisa que nós fizemos foi melhorar muito a expressão dentro da coli, mais do que os vetores tradicionais. Então, isso a gente tem feito, e isso aí a gente pede patente. Tá? Nós estamos escrevendo várias patentes. Do hormônio de crescimento, a Cristália preferiu ficar como segredo industrial, mas agora as próximas etapas já vão ser com algumas patentes. Estamos ainda na fase de um gene. Porque, na realidade, se você pensar em termos de biofármacos feitos por fermentação, biofármacos proteicos, né? Porque essa biologia sintética faz as micromoléculas. Quando você mexe com um gene só, você faz uma proteína, uma enzima, né? Tem muita coisa para fazer. Por exemplo, a insulina que a gente fez da UNB com a Biobras, primeira, parou a produção uns anos depois, porque a Novo Nordisk comprou a Biobras. Como ela produzia na Dinamarca, e o Brasil não soube proteger a Biobras, atrasamos a nossa biotecnologia farmacêutica 10 anos por causa disso. Na época a gente era assim com a Coreia, mas esse aí foi um balde de água fria. Né? Mas aí a gente recuperou e está trabalhando com a Cristália, agora estamos em projetos inovadores de terapia genética, junto com a Cristália também. Pessoal, alguma pergunta mais? Alguém mais? Professor, agradecemos a sua palestra, né? O professor Espartaco, quando eu mandei a programação do evento para divulgação, ele que fez o elo, né, de ligação com o Sebrae, disse, olha, por que a gente não faz tudo junto? Né? E aí ele fez ele fez essa ligação, né, e veio passar a semana aqui com a gente e aí ele se disponibilizou. Eu quero falar no evento, eu quero, né, ter essa oportunidade de conversar principalmente com os jovens, né? Então, nós agradecemos muito, professor. É uma honra tê-lo aqui na nossa casa, principalmente na nossa região. Tá bom? Muito obrigada. Te agradeço a oportunidade, viu?